a gente vai ter que dar razão para os adversários. A torcida do Flamengo é a torcida mais vagabunda que existe. É a torcida mais modinha que existe. Porque não faz o menor sentido a gente ter ganhado do Botafogo. Beleza, não é um dos rivais mais relevantes que a gente tem, mas ainda assim é um rival. Ganhamos na casa deles, naquele gramado de plástico, um time misto. E se você abre os comentários na internet, todo mundo está massacrando o time do Flamengo. Parece que o Flamengo perdeu. Parece que o Flamengo foi goleado de 5-0. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo dominou o primeiro tempo. O Botafogo praticamente não teve chances. A única chance que o Botafogo teve parece que foi muito boa, mas quando você olha na câmera de trás, a bola foi muito longe, foi no contra-ataque. E de resto, o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, beleza, o Botafogo teve um pouco mais de domínio do jogo, conseguiu fazer o gol deles, mas ainda assim o Flamengo conseguiu fazer o gol também e recuperou o resultado. Saiu ganhando. Mas se você abre a internet, todo mundo está criticando o Flamengo. E aí eu não consigo entender o que a galera tá esperando. Porque a gente sabe que tá início de temporada, a gente sabe que tá difícil, mas é uma torcida que parece que é incapaz de apoiar o seu time, que cobram um desempenho que não existe, que o Real Madrid não entrega isso. Ao invés de tentar exaltar os pontos positivos do time, falar, poxa, o Real tá melhorando, igual eu tenho falado nos últimos jogos, porque ele tem melhorado. Não, é de novo criticando o Real, tanto que o Felipe Luiz até falou na entrevista coletiva que ficou muito chateado e que na virada do primeiro pro segundo tempo começaram a vaiar o Royal, e o Royal nem comprometeu tanto hoje. Ele teve algumas dificuldades sim, por exemplo, para criar jogadas, né? Ele fez alguns cruzamentos ruins, tentou uma hora ou outra chutar pro gol e não conseguiu ser feliz, mas tipo, defensivamente, ele não teve nenhum problema. Mas é isso que acham, cara. O Lino, beleza, eu concordo que o Lino não fez uma boa partida hoje, principalmente no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo dele foi ok, conseguiu fazer o que ele consegue fazer geralmente, mas no segundo tempo ele não foi tão bem. E aí o Felipe fez o quê? Tirou ele e colocou o Cebolinha. E ao invés de apoiar o time é criticado e sempre com críticas assim que dá vontade de bater com a cabeça na parede. Tipo esse abençoado aqui que falou: o Cebolinha tem jogado muita bola e como prêmio fica praticamente sempre na reserva, o que é mentira. A gente já fez vídeo sobre isso aqui é mentira, isso aqui não é verdade. O Cebolinha tem jogado mais do que os outros pontas, é o titular da posição desse ano, e quando ele não é titular, quando ele não começa jogando, ele sempre entra no segundo tempo. E aí eu falei, o incrível caso do sempre reserva, que tem mais jogos que os outros pontas. Só esses torcedores mesmo, pra falar uma merda dessa. E aí o que ele fez? Esses torcedores, dito por um bosta de bigodinho, bloco higiênico do palhaço passador de pano. Ou seja, ele só falou da minha aparência. Por quê? Porque ele não consegue refutar no argumento. Por que ele não consegue? Porque eu sou inteligente? Não, porque ele tá falando uma mentira. Porque isso aqui não existe. Porque isso aqui é burrice você falar isso. É a mesma coisa eu pegar esse negócio aqui e falar, esse negócio aqui é vermelho. Faz sentido eu falar que é vermelho? Não, porque aqui embaixo é prata e aqui em cima é amarelo. Então não adianta eu falar que é vermelho, porque é mentira. E é exatamente o que eles fazem aqui. Eles preferem mentir, preferem inventar uma narrativa pra destruir o time, pra criar crise em cima do time, ao invés de apoiar o time. É difícil, cara. É difícil não dar razão pro rival tendo uma torcida tão cadela igual a gente tem na internet no Flamengo. Mas tirando a torcida, a gente teve hoje o gol do Paquetá, que foi um gol muito importante pra gente, porque precisava tirar esse peso do Paquetá de ser o cara mais caro da história do Flamengo, de chegar com toda essa expectativa e não fazer o gol. E foi muito legal porque eu tava falando justamente do gol do Paquetá quando o gol do Paquetá saiu, porque tem muitos jogadores no Flamengo que eles chegam e eles não conseguem fazer o gol. Talvez por essa ansiedade de fazer, talvez por esse peso de ter chegado no Flamengo e ter que contribuir imediatamente, senão a torcida vai te trucidar, porque eles tentam, eles fazem tudo certinho, mas a bola não entra de maneira nenhuma. O Luiz Araújo foi assim, você vê que ele botava a bola na trave, a bola passava raspando. O Saul, até agora, não fez nenhum gol, né, com bola rolando, ele só fez gol em cobrança de pênalti, que ele também já chutou de fora da área, já bateu de cabeça, já fez tudo que ele tinha que fazer, você vê que ele faz tudo certo, mas a bola não entra. E o Paquetá, embora tivesse perdido um gol na cara naquele jogo contra o Corinthians, né, que foi a estreia dele, ele tem conseguido fazer boas partidas e tem conseguido fazer bons chutes no gol, só que a bola não entra. Já teve cabeçada, já teve chute, e dessa vez, antes do gol dele acontecer, ele deu uma cabeçada, a bola passou perto ali do gol, quase que entrou, e na segunda tentativa ele conseguiu fazer o gol. Então eu fico muito feliz pelo Paquetá ter tirado esse peso dele, e claro, eu já sei que vai ter gente falando, ele jogou muito melhor de volante, cara, mas ele veio com esse preço todo e com esse poder de polivalência dele pra ser usado. Ele tem que ser jogado quando puder de volante, quando puder aberto na direita, quando puder aberto na esquerda, quando puder de falso 9, quando puder de 10. Ele veio pra isso, ele veio pra ser o cara polivalente que vai ajudar o time da forma que o time precisar. Então não adianta ficar chorando, reclamando, tipo, não bota ele na volância, não bota. Ele vai jogar em todas as posições. Onde ele puder jogar, ele vai jogar. Outro jogador que eu gostei muito nesse jogo foi o Vitão. O Vitão é um jogador que ele vem se mostrando muito útil em todos os jogos. Eu acho que ele tem que ser mais usado, não só ele, o Danilo também fez, né? Mas o Danilo a gente já conhece o calibre do Danilo. O Vitão chegando no Flamengo, chegou agora esse ano, então a gente ainda tem que experimentar, tem que ver como que funciona. Em todos os jogos que o Vitão entrou, ele entrou muito bem. E eu acho que ele tem que continuar entrando, a gente tem que continuar testando
testando ele em esquemas diferentes, pode ser, por exemplo, no jogo do Carioca, pode ser, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil. Ele tem que estar sempre entrando em campo, ele tá sempre fresco e na hora que precisar dele, ele poder jogar. Eu achei muito boa a partida do Vitão, é um zagueiro muito mais rápido, né, do que o Léo Ortiz, do que o Léo Pereira, ele corre bem, ele consegue recuperar as bolas em velocidade bem. Ele já tinha feito outras partidas, eu acho que eu não destaquei ele, por isso que eu reservei esse momento aqui pra não esquecer e poder falar do Vitão, porque realmente foi uma boa partida dele. E aí, junto com toda a reclamação absurda da torcida, a gente tem o Samuel Lino e o Emerson Royal. Estão pegando no pé do cara, obviamente, já esculachado, é a pior contratação da história do Flamengo, o pior lateral direito da história do Flamengo. Nem parece que a gente tinha o Rodinei. Inclusive, tem gente falando que o Rodinei era muito melhor que ele. Pô, o Rodinei ficou 5 anos no Flamengo fazendo um total de porra nenhuma. E aí, no último ano dele, ele fez um excelente ano, provavelmente o melhor da vida dele, e aí pronto. Aí ele virou o grande jogador de futebol, o grande lateral direito de todos os tempos. Mas os outros 5 anos que ele ficou no Flamengo fazendo nada, esqueceram, né? Esqueceram. Ninguém lembra. O Lino, eu acho que ele fez um segundo tempo ruim. O primeiro tempo dele foi bom, mas o segundo tempo foi ruim. Mas a mesma coisa, cara. A galera pega no pé, porque é a pior contratação da história do Flamengo. É o pior jogador que eu já vi jogando no Flamengo. Pô, meu amigo, se ele é o pior jogador que você já viu jogando no Flamengo, se ele é a pior contratação da história do Flamengo, você só pode ter começado a assistir o Flamengo em 2024, 2023, 2022. Eu não vou falar nem 2019, porque em 2019 pra cá, se você for parar pra pensar, você consegue achar contratações que foram piores do que o Samuel Lino e do Emerson Royal. O próprio Vidal veio com uma expectativa absurda, não jogou porra nenhuma. O Bruno Viana, que veio falando, não, eu quero vir aqui fazer igual o Fábio Marinho, me destacar e voltar pra Europa. Não jogou nada. O Gustavo Henrique, que eu criei uma expectativa muito grande nele, porque ele fez um ótimo ano no Santos, não jogou nada aqui no Flamengo. O cara tem 2 metros e sei lá quanto de altura e a gente tomava bola aérea todo jogo. O Emerson Royal é horroroso, mas o Maurício Isla não era, né? Nem parece que eu xinguei mais o Isla do que eu tomei de água na minha vida. Isso aqui são nomes que eu pensei rápido aqui. Eu não faço o roteiro muito, no máximo eu anoto aqui os tópicos pra não esquecer o que eu tenho que falar, mas eu não fico com o roteirinho, aí eu vou pesquisar aqui qual foi o jogador pra gente poder lembrar. Tô falando rápido pensando aqui, mas se você for pesquisar, com certeza vai ter jogadores que você vai lembrar de 2019 pra cá, que tenham sido muito piores contratações, que entregaram muito menos, ou que a expectativa e resultado foram ruins comparado com o Emerson Royal, que tem menos de 1 ano de clube. Se dependesse dessa galera, o Léo Pereira não tava aqui mais. Hoje, provavelmente o melhor zagueiro do Brasil. O próprio Varela melhorou muito, foi reserva pra todo mundo. Já falei aqui que era um lateral medíocre, foi reserva pra todo mundo. E hoje ele consegue ser um dos grandes laterais aqui do Brasil e consegue fazer ótimas partidas pelo Flamengo. Então, assim, paciência. É o que eu sempre falo com vocês. Paciência. Porque cada dia que passa, a gente tá ficando mais esculachado e apequenado pelos adversários. Cada dia que passa, a gente tá dando mais razão pra eles de falarem que é a torcida modinha, que é a torcida de enfeite, que é a torcida que não canta, que é a torcida que não apoia, que é a torcida que só aparece em um momento bom. Porque você ganhar do seu rival, mesmo sendo um rival merda igual o Botafogo, e você criar um caos como se o Flamengo tivesse perdido o jogo, como se eu tivesse jogado um mal pra cá, não tivesse sido amassado o jogo inteiro, não dá. Enfim, não deixe de curtir o vídeo aí, ou deixar um dislike também se você não gostou. Comenta o que você achou do jogo, você concorda comigo, não concorda? Bota nos comentários que eu quero saber. E não deixe também de seguir a gente pra mais conteúdo, porque eu assisti o jogo com vocês em live, a gente falou um monte de besteira, a gente se estressou um pouquinho em alguns momentos com essa reação da torcida depois do jogo. Então segue a gente aí pra você não perder nenhuma live e nenhum vídeo.